Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Cura, integridade, introdução. Segundo parágrafo. Para ser de todo o coração, tens que ser feliz. Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível de forma total é o do amor. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Por isso é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura. Todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente. Se alguém alcança a cura ou é curado, todo mundo se beneficia. Funciona assim. Deus só tem um filho. É o Filho unigênito de Deus. É um só. E nós somos partes dessa mesma mente. Então somos fragmentos da única mente, que é o Filho unigênito, de um único gen que se divide em cada mente. Então nós somos uma parte. Então, se a parte contém o todo, acontece que se um alcançar a cura, beneficia a todos. Porque mesmo que nós acreditemos que estamos separados em corpos, as mentes não estão. E a cura acontece no nível das mentes, não do corpo. Aqui não se trata de falar da cura do corpo, mas da cura da mente. Então, quando um alcança uma cura, ela é compartilhada, porque no nível da mente tudo é compartilhado. Então, todos se beneficiam. Quando acontece uma coisa muito boa, todo mundo sente. Todos sentem. Todos compartilham daquela coisa boa, né? E quando acontece uma coisa muito ruim, também. As mentes entram naquela onda da tragédia e embarcam nessa, né? Da mesma forma, quando acontece uma cura, a mesma coisa. As mentes entram naquela onda, né? Só que a tragédia, ela é no andar de baixo, é no nível físico. Então a gente percebe isso acontecendo. E como a gente percebe isso acontecendo, a gente passa a acreditar de repente que é só isso que existe. Já quando acontece no nível da cura, é um lugar que nós não frequentamos muito. Nós estamos muito no físico, por isso que nós estamos sempre cedendo às tragédias, às confusões, os conflitos, né? Os sofrimentos. Então, da mesma forma, como diz que o que está embaixo é igual ao que está em cima, todos se beneficiam. E quando acontece uma coisa ruim, todos são prejudicados. É uma mente só, é o Filho unigênito. Seria bom se o poder da
da mente, das coisas boas, eles pudessem propagar com a mesma força que as coisas ruins, né? Assim, é o que você falou, né? A gente percebe mais o que está acontecendo no mundo. É, porque a gente está nesse nível. Então é só o que se percebe, né? Então não se percebe o que está no outro nível porque a gente lá não frequenta. Mas a força do amor é muito superior à força de uma confusão aqui, de uma briga, de um conflito, mesmo de uma guerra. Só que são níveis diferentes. São dois estados mentais que você frequenta. Ou você frequenta o nível físico, que daí é esse nível mais baixo, é o que todo mundo habita, né? Que é o nível do mundo. Então qualquer coisa que se percebe, né? Então a gente não alcança o andar de cima. Esses dias ouvi numa televisão uma repórter explicando como que era o trabalho dela. Então ela disse, nosso trabalho é assim, a gente vai onde tem uma tragédia, onde tem um conflito, e a gente se coloca no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Podia ser com a gente. E daí a gente transmite isso para as pessoas. Seja o quê? Transmite a desgraça. Por que não faz o inverso? Essa pessoa podia estar no meu lugar, ela podia estar bem. Não, e é isso que está acontecendo com ela, podia estar acontecendo comigo. Então eu tenho que transmitir isso para o povo. E isto podia estar acontecendo contigo. Por que não está? Por que tu não está nesse sofrimento, nessa desgraça, nessa carência? É essa mensagem que a gente recebe constantemente. Porque as pessoas aprendem que isso dá ibope. Por quê? Dá audiência, porque é nesse nível que nós estamos vibrando, frequentando as coisas do mundo. E aqui tudo é só conflito. Então a gente está ligado nisso. Quando acontece uma cura, não é nesse nível que acontece. Não é nesse nível. Outro dia uma pessoa perguntou, mas eu não tenho ouvido falar assim de alguém que se santificou. Não vai. Não vai. É porque é no andar de cima. E tu só vive aqui embaixo. Então tu não vai saber se as pessoas estão se santificando, estão se curando. Porque não é nesse nível em que a mente está presa, porque a gente só está aqui, né? Preocupado quem é o contra, quem é o a favor, quem disse isso, quem contradisse, quem disse que não disse. E a gente não tira a mente daqui. Como é que tu vai perceber outra coisa se tu só quer perceber isso, né? Então tu não faz um investimento para descolar do chão. Essa é a ideia. Agora, isso é forte para nós porque nós estamos aqui, mas isso é nada. Isso não significa nada, né? Por quê? Porque essa força da alegria e do amor e da vida, ela é superior em potência, né? Muito, muito, muito mais. Só que é difícil, né? Você dizer o que vem de baixo não me atinge sentado num formigueiro. Você vai sentir as formigas, né? E é como a gente está sentado no formigueiro. Então, isso atinge porque a gente não descolou do chão. Mas por isso que isso tem tanta força. Porque a gente sai daqui, a gente sai tão bem, né? Sai numa paz, numa alegria. O que tira a gente desse estado? Qualquer coisinha que aconteça lá fora é motivo para a gente trocar a alegria? Será que é? Vamos perguntar para o nosso assessor. É motivo, e isso vai descer para o andar de baixo. Insuficiente. Pois é. O coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana,
ele não era muito, o genro não era muito do seu agrado, do seu gosto, não. Mas como ele estava casando com sua filha, ele deu de presente para o genro uma espingarda, né? Para defender a honra, a família e a propriedade, né? Então, uns 15 dias depois, o genro veio visitá-lo, né? E não veio com a espingarda, né? Tem que andar com a arma, né? Lá no coronelismo, lá naqueles lugares lá onde existia, né? E aí, meu genro, cadê a arma? Troquei. Trocou. Por quê? Troquei por esse relógio de pulso. Mas tu trocou por isso? Foi. E agora, quando alguém atacar a tua honra, tu vai fazer o quê? Vai dizer para ele que oração? Então, trocou por isso, né? Então, é a insuficiência, né? A gente troca as coisas por coisas que não são suficientes. Então, outra vez, nós vamos guardar isso, o que é insuficiente. Então, tem muita força, mas nós não aprendemos a negociar. A gente devia ter aprendido isso quando era criança, para ver o que vale trocar pela alegria, né? Essa negociação a gente não aprendeu, a gente aprendeu que qualquer coisa vale para trocar pela alegria, pela felicidade. Por isso que isso parece tão forte, esse lado de baixo aqui, que é aqui que a gente está, né? Agora, a propagação existe, mas depende do canal que você está assistindo. Então, se a gente assiste o canal da religião, aquilo se propaga muito, muito, muito. Quando a gente vai lá para os países muçulmanos, eles estão o tempo todo ouvindo o Alcorão. O tempo todo. Eles estão o tempo todo ouvindo os sacerdotes na mesquita. Então no carro estão ouvindo. Quando entra um turista ocidental, eles até desligam o rádio, mas eles estão sempre ouvindo. Por que eles não ligam o rádio naquilo? Porque o turista normalmente não gosta de ficar ouvindo aquilo. Então eles desligam. Tá? Ou então, porque o turista gosta. Aí ele desliga também. Porque aquilo eles mantêm como o sagrado deles, né? E o turista profana o sagrado muito facilmente. Mas eles estão o tempo inteiro. Eles vão 5 vezes por dia na mesquita, os muçulmanos, e ficam o resto do dia ouvindo no rádio o Alcorão, que eles ficam rezando o tempo inteiro. Né? Então se propaga e muito, é muito forte. Né? É muito forte. Aqui para nós é que nós deixamos muito enfraquecer isso. Que a gente começou a olhar muito para o lado de baixo e foi rejeitando o lado de cima. Porque o lado de baixo ele é palpável. Você percebe, você vê, e a gente ensina para as crianças a acreditar só naquilo que você pode, como dos 5 sentidos, cientificar. É o que é científico. Né? Científico é aquilo que você pode estar ciente por um ou mais dos 5 sentidos. Isso é estar ciente, tornar científico. Então só acredita na ciência, naquilo que é científico. Como lá em cima é muito abstrato, fica difícil. Nós somos treinados para acreditar só no que os 5 sentidos podem perceber. Então é só nisso que a gente percebe. Então se alguém se santificar aqui, nós não vamos ver isso. Mas se alguém fizer alguma coisa errada, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, porque o nosso treinamento é para isso. Então esse livro ele é um curso de treinamento da mente para nós começarmos a olhar, começarmos a perceber a santidade, né? E não só o conflito. Mas que tem força, tem. Tem muita força.
aí é uma coisa de uma decisão nossa, né? Como é que nós vamos tomar, depois de tanto sermos treinados para acreditar só no que é científico, como é que nós vamos decidir por uma coisa que não é? Então as pessoas tentam tornar científico o que não é possível tornar. Então as pessoas querem tornar científico, por exemplo, Reiki. Não tem como. Como é que tu vai... Isso não pode ser percebido pelos sentidos. Então não tem como. Como é que vão tornar científico a bênção? Não tem como. Nenhum dos 5 sentidos pode perceber. Né? Como é que vão tornar científico o Espírito Santo? Os nossos 5 sentidos não percebem o Espírito. Então a gente não deve acreditar nisso. E essa é a dificuldade. Por isso que nós temos que treinar a mente para começar a ver isso. Porque se a gente treinar a mente, nós vamos conseguir perceber essas pessoas mais amorosas, nós vamos conseguir perceber o amor e a santidade nas pessoas. Enquanto não, a gente só vai perceber o que está errado. Todo treinamento é para cuidar o que a pessoa faz de errado. E a gente está atento só para ver se a pessoa erra. Só para ver qual a errada que a pessoa vai dar. Esse é o nosso treinamento. Por isso que parece que isso é mais forte. Mas não é não. E é isso que é a nossa ilusão. Quando falam nas ilusões, fala isso. Nós nos iludimos pensando que isso é mais forte que o amor. Para ser de todo o coração, tens que ser feliz. Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível de forma total é o do amor. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Por isso, é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura. Todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente. 3. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos em qualquer lugar. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti. A luz é tão forte que se irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela a sua alegria. Só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. É impossível para uma criança de Deus amar o seu próximo e não ser como a si mesma. Por isso, a oração daquele que cura é: que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Como é conhecer a mim mesmo? Saber quem eu sou. E quem eu sou? Filho perfeito. Filho perfeito de Deus. Parte da criação. E para manter isso em mim, como é que eu mantenho esse saber quem eu sou para poder... Tá vendo isso no meu irmão. Compartilhando e vendo também. Compartilhar para manter, né? Né? Compartilhar para Uhum. Então a alegria faz o quê? Compartilha para manter. E é tão forte, propôs ali, né? Por que que isso não é tão forte, né, Lídia? Então, é forte. É muito forte essa luz. Ela é tão intensa que ela abençoa a todos. Um pensamento de amor abençoa a toda a humanidade.
abençoa a todos, né? Então, sempre tem pessoas irradiando amor. Então, o que acontece? Acontece que nós temos que estar conectados nesse andar de cima, né? Se estamos conectados, aí nós vamos sentir isso chegar até nós. E em gratidão, nós vamos abençoar também. E isso é a alegria. A alegria é ser abençoado e abençoar. Nós somos abençoados já o tempo todo, por qualquer pensamento amoroso que qualquer um tenha. Que eu ame esse irmão como amo a mim mesmo. De vidas passadas, Passagens passadas. de outra encarnação, de outra vida. O que já passou é vida passada, né? Sim. Se foi do passado, você viveu lá, é uma vida passada. Então, né? Aí já trouxe de uma vida passada. O bom de fazer 2 vezes esse curso é isso, né? A gente reencarna e quando volta, tu continua ali, olha, isso aqui eu já notei de uma vida passada. Essa aqui é a vantagem. 1. O convite do Espírito Santo. Primeiro parágrafo. A cura é um pensamento pelo qual 2 mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento provoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece, e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é ter significado e dar é tudo. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as assim, cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior, é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Mas essa coisa que aqui a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser, né? Então esse finalzinho aqui do ego é aquela coisa, quando você decide não viver no ego e deixar a sua mente, ela prevalece nas ações, né? Se você assim desejar nessa ordem de importância, né? E ter e ser é a mesma coisa. Então, ter alegria e ser alegre é a mesma coisa. Mas a tua mente não pode ter o que você não escolhe ser. E a tua mente não pode ser o que tu não escolhe ter. Então, ter alegria e ser alegre
é uma coisa só. Né? Porque ter e ser é a mesma coisa. Já aí ele fala, isso é difícil entender, né? Porque nós temos a ideia do perder, mas no mundo das ideias, mesmo que seja difícil, porque eu tenho por dar, eu só tenho aquilo que eu dou. E para dar eu tenho que ter, e ter e ser é a mesma coisa. Mas a alegria não diminui ao compartilhar, ela aumenta. Né? E no mundo, quando eu dou alguma coisa, que eu vou compartilhar, aqui a ideia de compartilhar é dividir. Então eu vou compartilhar um pão. Tá? Eu dou a metade para você e fico com a metade para mim. Então eu tenho só a metade, não aumentou. Né? Mas no mundo das ideias, mesmo neste mundo, acontece uma coisa muito interessante. E nós entendemos isso muito dificilmente, porque nós estamos muito fixos na crença da perda. Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia, ela é minha e nunca vai deixar de ser. Ela aumenta quando eu dou. Então, assim, eu tenho uma ideia genial. Tá? E aí eu dou essa ideia para alguém. Tá? Eu vou lá e digo, olha, tive uma ideia. Quando eu falo para ela, eu estou dando a ideia para ela. Né? Eu tive uma ideia genial assim, assim, assim. A pessoa aceita a ideia, vai lá no registro de marcas e patentes e registra, dizendo que é dele. E desenvolve aquela ideia. Nós chamamos essa pessoa daquele nome de quem tira a coisa dos outros, né? Mas aqui diz que não. Que ele só fez a tua ideia aumentar. Ele expandiu a tua ideia, mas ela nunca vai deixar de ser tua. Não importa que ele diga que é dele. E tudo que ele fizer com aquela tua ideia fortalece mais a propriedade da ideia em você. A minha ideia se expandiu. E isso é uma coisa que fala nessa questão do plágio de ideias. Né? A pessoa teve uma ideia, daí roubaram a minha ideia. Né? Mas ele expandiu a ideia. Só que no mundo a gente não consegue aceitar isso, tanto que isso é um ato que a lei não aceita, né? É um ato fora da lei, é ilegal, você não pode roubar a ideia do outro. Né? Mas aqui diz que você não perde nada. E a ideia continua sendo tua, é como se você estivesse beneficiando. Tá? E o outro está fazendo por ti. Se tivesse a ideia e nunca falasse para ninguém, não beneficiaria ninguém, né? Mas aí tem um nível aí que chama o mundo das ideias, que quando alguém tem uma ideia, ele fica nesse nível aqui mais em cima um pouco, né? E o outro também tem, né? E o outro vai lá e capta. Capta, Tá? Então, é o que o Einstein chamou de mundo das ideias. Né? O Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma ideia, essa ideia surge na mente. E as mentes são unidas. Então, isso fica disponível no nível da mente, que ele diz a mente superior. Superior é aquela parte da mente que está mais em cima, é o andar de cima, como eu estava falando. Fica lá. Alguém vai lá e pega a ideia e faz. A ideia nunca vai deixar, todos os créditos referentes àquilo são teus. Não importa se outro fez. Eu ouvi dizer que quando inventaram o telefone,
a pessoa foi lá registrar, lá na Casa de Marcas e Patentes, e meia hora depois chegou alguém com o mesmo invento para registrar. E já tinha sido registrado. O mesmo invento do telefone. E uma pessoa, eles não se conheciam, né? não tinham contato nenhum entre si, não poderia ter sido roubada a ideia ou copiada. Né? Isso foi averiguado e não tinha, porque eles foram ver como que isso aconteceu. Porque a primeira ideia é que o outro copiou a ideia, só chegou atrasado, o outro copiou e chegou primeiro. Aí eles averiguaram e verificaram que nunca houve, no nível físico, a cópia da ideia. Então as ideias, elas estão no ar, você pode captá-las e fazer de conta que são suas, quando você capta. Agora, quando você gera uma ideia, ela é tua. Então todos os créditos são para o autor. Todos os créditos são para o autor. Hoje, quando você põe uma coisa na internet, então eu vou publicar um vídeo na internet e vou botar uma música no vídeo. Né? Quando mando isso lá, vamos dizer, para o YouTube, imediatamente eu recebo uma mensagem dizendo que fulano de tal, autor da música, está requisitando os direitos autorais. É dele. Eles têm uma ferramenta lá fantástica de buscar as ideias. De quem é a ideia? Né? Então, isso outra vez ajuda-nos a fortalecer que a ideia nunca se perde da sua fonte. Sempre está lá na origem. Né? A professora disse que lá na universidade eles têm um mecanismo, quando a pessoa faz uma tese lá, eles têm uma ferramenta que eles passam aquilo na internet e se foi copiado de algum lugar, eles detectam, eles acham na internet. E ela disse que o mecanismo é tão interessante que se você botar assim, hoje está chovendo muito, tá? E lá na internet está escrito assim, está chovendo muito hoje. Não importa na ordem que está, ou se tem alguma alteração, ele acha a origem. Não adianta trocar a palavra. E aí eles sabem de onde a pessoa tirou aquilo. Para ela não se colocar como autora do que ela está escrevendo. Então ela cita a fonte, né, mas não se coloca como autor. Então é uma espécie de proteção dos direitos autorais. Isso está evoluindo. Então isso ajuda a gente a facilitar o entendimento do que está dizendo aqui. A ideia sempre é de quem a teve, o direito da ideia. Agora, se o autor tiver essa compreensão, ele vai desfazer o sentimento de perda. Alguém copiou minha ideia. E ele vai entrar no sentimento de ganho. Eu tive uma ideia e alguém a captou ou a recebeu e construiu aquilo que eu tinha pensado e me entregou prontinho. Então não é para ter um sentimento de gratidão em vez de perda? Se eu tenho uma ideia, a pessoa vai lá, faz e me entrega prontinho. Eu tive a ideia e daqui a pouco vem a pessoa com o negócio prontinho, do jeito que eu imaginei. Do jeito que era a minha ideia. Eu devo sentir gratidão, né? E no mundo a gente sente a perda. Vai olhar para aquilo e vai dizer, da onde você tirou essa ideia? Né? Essa ideia era minha, eu tive essa ideia. E é assim que funciona no mundo. Então nós temos que reverter esse pensamento de perda. Por quê? Porque o pensamento de perda traz sofrimento. E o pensamento de ganho traz alegria. Então veja, diante de uma situação assim, a mente pode ter aquilo que você escolher ser. Então eu quero ser alegre.
Se você não querer, a mente não vai ser. Mas quando alguém copia uma ideia minha, eu mudo de ideia. Não quero mais ser alegre, porque copiaram a minha ideia. Ou você diz, ou você mantém a tua alegria e estende ainda, tu te sente abençoado, porque alguém desenvolveu aquela tua ideia. E aí você fica mais alegre ainda, estende a alegria para a pessoa. Que coisa fantástica. Olha, saiu melhor do que eu tinha pensado. Você melhorou a minha ideia muito. E expressa alegria e gratidão. Para o mundo isso é insanidade, né? Para o mundo é uma insanidade. Você agradecer ou sentir-se grato àquele que tirou uma ideia que julga-se que é tua. O convite ao Espírito Santo. 1. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Veja, precisa duas mentes, né? Quando a cura é quando duas mentes se unem. Então aí acontece a cura. Uma mente só não acontece, né? Uma andorinha só não faz, né? Então, quando duas mentes se unem, é que acontece a cura. E aí a cura, quando duas mentes se unem, convida, né, é um convite para todas as outras mentes a se regozijarem com elas. Cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação, com letra maiúscula, a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece. Veja, a mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece. E essas leis dizem que ter e ser é a mesma coisa. Tá? Segue. E assim, honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior, é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na sua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti,
Toda crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Para o espírito obter Não tem significado. E dar, pelo que eu estou aqui, é nada. sem significado. E dar é É tudo. tudo. Então, aqui dar é nada. Aqui nessa na minha versão do livro. Dar é tudo. Está escrito e dar é nada. Para o espírito obter não tem significado. E dar é nada. Então, dar é tudo. Dar é tudo. Para o espírito obter é sem significado. E dar é tudo. Porque tudo que tu dá, tu mantém para ti no nível do espírito. Por isso que aí tendo tudo, é por isso que estava com nada. E depois tendo tudo, aí a sequência é essa. Tá bom. Aqui nós abordamos a ideia do ter, do ser, do obter e do dar, né? Não pode ser nada porque ele não perde, né? Na realidade. Pode, bem colocado, pode ser também. Dar é nada. Não é nada, não importa se Isso não é nada. não é nada. Isso não é nada. Não existe importância, não existe perda. Nesse né? sentido, estou te dando isso aqui, mas você vai me dar isso aqui, isso não é nada. Pode pegar. Porque é tudo, Dá é nada. tudo nosso, né? Isso não é nada. Eu acho que faz sentido, né? Pode ser também. E dar é tudo no sentido que tudo que o espírito pretende é dar, porque ele sabe também que dar e receber é a mesma coisa. E quanto mais dar, mais tem. Porque dar e receber é a mesma coisa. Se o reino é plena abundância, Quanto mais dá, mais aumenta. Né? Como alegria. Quanto mais dá, mais aumenta. Né? Mais aumenta. É assim. Isso funciona. Quanto mais tu dá, isso funciona em todos os níveis. Tá? Tu vai lá numa padaria, quanto mais dinheiro tu dá, mais pão você ganha. Mais pão eles te dão. Né? É assim. Isso funciona em tudo. Tá? É assim embaixo como em cima. Quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Né? Porque se o físico é um instrumento de aprendizado, isso funciona aqui assim também. Né? Quanto mais você dá, mais você tem. Né? E por isso que daí quando você fala que o mesquinho, ele é mesquinho nos dois níveis, né? Aquele que segura, que não quer dar aqui nesse plano, muito menos no outro. Também não recebe. né? Assim, a ideia do dízimo, por exemplo. O dízimo é assim, quanto mais você dá, mais você ganha. Né? Então, como é que funciona? Aquele que dá o dízimo, mas dá sem querer dar, ele, na verdade, ele não está conseguindo dar. Ele entrega, mas não dá. Né? Aquele não vai receber. Não dá de coração, né? Aquele não recebe. Né? Então, porque a alegria aumenta ao receber. Então, você tem que dar com alegria. Né? Como se diz, você tem que pagar as coisas com um sorriso. Eu já tentei pagar aluguel com sorriso, eles exigiram dinheiro. Ele ficou no nível muito abaixo. Eles exigiram pagamento em dinheiro, não aceitaram pagar com sorriso. Então, mas aquilo que você dá, tem que dar com alegria. Daí aumenta. Porque tudo aumenta, a alegria aumenta ao compartilhar. Então, se você dá alguma coisa, se você der com alegria, aquilo vai aumentar. Se você der com restrição, vai diminuir. Então a pessoa vem aqui, por exemplo, e quer comprar um livro, né? Aí aquele livro custa R$50. Ah, mas eu preciso comprar esse livro, mas é R$50?
Ah, mas eu tenho que comprar esse livro, mas 50 reais. A pessoa dá aqueles 50 reais quase amarrado uma cordinha para puxar de volta, assim, que ela não quer dar. Ela não vai entender o que está escrito no livro. Ela não vai conseguir, porque ela está tão presa naquilo que ela deu, que ela não vai conseguir se concentrar naquilo que recebeu. Aí diminui. Por isso que a lei também, de outro jeito, a lei diz assim, aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que menos tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Como que funciona isso? Em todos os níveis. Porque aquele que mais tem, dar é nada. Né? Então, por exemplo, aquele que mais tem, vem aqui, quanto que é o livro? 50. Ah, legal, então vou levar o livro. Está aqui, os 50, muito obrigado. Vou dar mais 2 aqui pelo bom atendimento. Aqui fica de gorjeta 2. Né? Esse vai aumentar. Por quê? Porque ele vai obter aquilo pelo que ele pagou. Tá? Então ele vai ler o livro e vai compreender. Tá? E vai compreender. Isso funciona em todo lugar. Agora estão fazendo reforma da Previdência, estão dizendo que vão tirar dos que têm menos. Mas claro, isso é a lei, é assim que funciona. Não sei se é o que vão fazer, mas tem gente dizendo, vão tirar dos que têm menos, mas é desses que tem que tirar. Porque a lei diz, aquele que mais tem, mais lhe será dado. Aquele que menos tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então você tem que dar mais para receber mais. Então tudo que você der tem que dar com alegria. Cobrar uns 10 reais pelo café, dá aquele 10 reais com alegria. Porque a alegria aumenta o compartilhar. E se está agregado a uma coisa física, vai aumentar isso também. Porque tu agregou aquela alegria a 10 reais que você deu. Pode acreditar que vai aumentar. Quando você vê, você está com 30. Vem não sei da onde. Quando você perceber, você está com 30. E o dinheiro só aparece. Se você deu com alegria. E desaparece se você deu sem alegria. Cada vez você vai ter menos. Cada vez você vai ter menos. Então, sempre negociar é possível. Mas dar sem alegria é não conhecer as leis. E esse livro diz, as leis, se bem interpretadas, servem para a nossa proteção. Essa é uma delas, que se tu interpretar ela bem, tu vai ver como prospera. É para proteção. Não é contra você. Mas então, coitadinho dos pobrezinhos, o pouquinho que eles têm, ainda vão tirar. Vão. Porque ser pobre ou ser rico ainda é um estado de espírito. E é assim que a lei funciona. Então, você não tem que olhar, como a repórter, eu podia estar nessa situação. Olha o contrário, ele podia estar na situação que eu estou. Por que é que ele não está? É isso que nós temos que trabalhar. Então, se você quer propaga isso. Olha, eu estou aqui com um carro novo e você não tem nada. Por que que você não tem nada? Vamos trabalhar isso. Você podia estar aqui na mesma situação que eu estou. E isso é o ensinar a pescar. Provavelmente a pessoa tem dificuldade de dar, por isso que ela não consegue receber. Que aquele que tem dificuldade para dar alguma coisa não recebe. Então, se tu tem dificuldade para pagar por um livro, tu vai ler o livro e não vai receber o ensinamento que está ali. Por quê? Porque você só recebe na medida que você dá. Então é assim que funciona. Em todos os sentidos. Muito interessante a abordagem dessas leis, porque realmente é assim que funciona. Jorge, não tem um significado físico dessa coisa. Não dá para entender fisicamente a coisa.
Será que é uma coisa de energia? Se eu fiz uma coisa com amor, será que a coisa vai... Eu fiz uma almofada com amor. Será que tem alguma coisa... Não dá para entender assim, fisicamente não dá para entender. Não dá, mas dá para sentir. Você não percebe. Sim, Com- eu até percebo. Quando a gente faz uma coisa com carinho, com amor, a gente fala, pô, a gente recebe coisa boa em troca. Mas será que a gente põe alguma energia positiva, alguma coisa? Será que não dá para... Não dá para traduzir isso fisicamente. É porque assim, tu tem a almofada e tem o amor. Tá? Em sendo amor é alegria. Tá? Então tu fez aquilo com alegria, com amor. A almofada você pode pegar com a mão, a alegria não. Tá? Você agrega a alegria e o amor aqui, quando tu está fazendo. Tá? Quando tu entrega aquilo, a pessoa que recebe aquilo, ela aceita aquela almofada, mas ela está impregnada com o amor e alegria que você colocou nela. Ela vai sentir. Aí que cai o negócio. É. É outro nível, né? Não tem jeito. Mas ela não vai sentir na almofada. Ela vai dizer, nossa, tá tão bom aqui. Tá? E aí vai saber que é aquela almofada. Às vezes a pessoa nem percebe que estou tão feliz, estou tão bem, meu Deus. Então a pessoa daí agradece a Deus. O que diz ali? Que a pessoa, em gratidão, né, ela abençoa também, porque essa gratidão é uma bênção. Então ela vai abençoar em gratidão quem fez aquela almofada com amor. Né? E vai dizer, vai colocar lá, meu Deus, aí o que faz? Essa mente que fez com amor e a outra que a recebeu, então unificou as duas mentes nessa alegria, nesse amor. Isso convoca todas as partes a se juntarem nessa alegria. E essa alegria então retorna para Deus, que abençoa a todos. É mais ou menos assim, né, que tá. Então isso é muito forte. É muito forte. Por isso que a gente tem que aprender mais essa questão do colocar alegria em tudo que faz. Por gratidão deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisa conhecer-los individualmente, né? Essa parte que estava falando. É. Lembra que eu falei do moço que veio comprar uma luminária? Para quem não lembra, já que eu citei, vou repetir. Ele veio comprar uma luminária, dessas luminárias indianas, que é feito de arame e pano. Então ela junta assim, mas quando tu põe ela arma, né? E fica assim, tu põe a lâmpada dentro. Ela é de pano. E é toda decoradinha, toda trabalhadinha e toda bordada. É bonita a luminária. Né? Tem muito trabalho ali. Né? E era R$130. Né? E se eu vou colocar, acho que era 130, não me lembro, mas vamos colocar esse valor. Ah, mas não faz por 100, mas não faz por 100. E a pessoa disse que tinha procurado tanto aquela luminária e era o fim do expediente, né? Ah, vai. Né? A pessoa quer tanto. Né? E tudo bem, faz R$100. Tá? E aí ele pegou a luminária, então eu vou levar. Ele pegou aquela luminária, começou a olhar na mão, e olhava e olhava. Uma hora disse, meu Deus. Né? A pessoa que fez isso se devotou muito para fazer. Né? Isso não vale só R$100, isso vale uns 200. Pode descontar os 130. Ele disse, não, mas eu já fiz por 100. Não, mas dá os 130. Bota 130 porque isso vale muito mais. O que ele estava percebendo ali? Que o valor do que foi colocado ali valia mais do que o pano em si, mais do que a matéria. Né? E ele começou a expressar gratidão por quem fez aquilo. Né? E eu disse a ele, olha, eu não sei quem fez, isso vem lá da Índia. Alguém deve ter feito, uma ou mais pessoas. Nós não as conhecemos individualmente,
Mas tu pode ter certeza que nesse momento a tua gratidão está abençoando essas pessoas. Elas recebem isso. De alguma forma, sabe aquele momento que a pessoa diz, nossa, estou tão bem. Alguma coisa, parece que vem uma bênção, não sei de onde. Tá? E é assim que vai acontecendo. Tá? E no físico, o físico é um instrumento de aprendizado. Então, onde é que a gente aprende? A fazer com amor tudo que a gente faz. Coloca amor e alegria naquilo que faz. Então, se você vai fazer uma tarefa, coloca amor e alegria. Aquilo vai se multiplicar. Porque a alegria aumenta ao compartilhar. Então, tudo que você fizer vai fazer a multiplicação. Tudo que você colocar vai se multiplicar. Ao passo que se você não colocar alegria, terminou ali. Você entregou aquilo e mais nada. Ponto final, terminou. Fim da tarefa. Tá? Mas se você coloca amor, isso nunca se perde. E chega a lugares que você nunca imaginou e a pessoas que você jamais conheceu. Esse é o poder milagroso da bênção, da alegria e do amor. Isso se multiplica por 1000. Então, sempre que você for dar alguma coisa, dá com alegria. Com muita alegria. Então, vai pagar. Comprar, então, é uma beleza, né? Porque a gente vai lá passando o cartão. Hoje não é mais, a gente não dá mais, né? Tu vê que tu passa o cartão, mas não fica sem ele. O dinheiro tu dá e tu fica sem, né? O cartão tu vai com ele de volta para casa. Por isso que as pessoas gastam o cartão, que faz de conta. Que lá dentro da pessoa ela não deu nada, né? E depois vem a conta para comprovar. Você não deu lá, mas vai dar aqui. O dinheiro você dá na hora, né? Mas quando você for passar o cartão, você faz assim. Então você se conscientiza de que passar o cartão é dar aquele valor em troca do que você está recebendo. Tá? E faz aquilo, faz esse pagamento com muito, agrega alegria, enche de alegria aquele pagamento. Enche de alegria. Tá? Aí você vai ver como aquilo vai retornar para ti, porque se a alegria aumenta ao compartilhar, e dar e receber é a mesma coisa, e aumenta, então você sempre vai ter, aquilo vai se multiplicar. O dinheiro que você deu vai retornar multiplicado. Tá? Funciona em todos os níveis. Então funciona. Tá? Vamos começar a fazer isso. Tá? Vamos dar com alegria. Vamos dar com alegria. Tá? Tudo que tiver que pagar, vamos pagar com alegria. E tudo que nós tivemos, todo o serviço, o trabalho, aquilo que nós fornecemos, vamos colocar muito alegria naquilo para prosperar, para produzir. Por que a gente está em crise? Porque as pessoas não colocam mais alegria no que fazem. Não colocam. Então, o funcionário vem trabalhar, ele não coloca alegria no trabalho. Ele só quer o dinheiro. Ele não coloca alegria no serviço que ele está fazendo. Por isso que não prospera. Porque ele faz para ganhar o dinheiro. Em troca de algo material. Ele não faz colocando alegria para receber alegria e para prosperar. Ele faz, ele dá aquele serviço material em troca de algo material. Fica só aí. Então não há prosperidade. Isso não vai para frente. E quem paga o serviço, paga sem alegria. Paga sem alegria. Porque ainda acha que está pagando demais. Então não está dando aquilo com alegria. Não está fazendo o pagamento com alegria pelo serviço que o outro prestou. Então também não prospera. E aí o mundo entra em crise.
o mundo entra em crise. Porque é só troca de matéria por matéria. Onde é que está o aprendizado nisso? Qual a função disso? Se nós devemos funcionar com alegria, então nós não estamos funcionando direito. E o resultado disso é que o sistema não funciona direito. E aí a culpa é de quem? Do presidente, que não sabe, não consegue fazer a economia funcionar, né? Mas ele tem que rezar muito para essa economia funcionar. Se não, por quê? Porque isso funciona nesse nível. Ninguém está funcionando direito. Como é que uma coisa vai funcionar no todo, né? Se todo mundo só funciona na matéria, isso não prospera. Porque tudo que é o pó, ao pó retorna, né? Então não tem como prosperar uma coisa quando se trata somente do pó. O pó vai retornar ao pó. Terminou aí, parou aí, não aconteceu nada. Não se aprendeu nada, não se produziu nada, não se criou nada. Então colocar alegria, né, em tudo, naquilo que eu faço e entrego como serviço ou como mercadoria, e naquilo que eu pago pelo serviço ou pela mercadoria. Aí funciona. Aí funciona. E se nós conseguirmos colocar alegria, nós estamos mantendo a alegria. Essa é a escolha de ter e ser alegre. É nesse nível que temos que escolher. Não é um pensamento intelectual. Vou fazer uma meditação. Eu quero ser alegre e ter alegria. Eu quero ser alegre e ter alegria. Vou meditar isso 3 vezes por dia. Mas fica só no nível do vou meditar, não funciona. Você tem que experimentar. O físico é o instrumento de aprendizado. É nesse nível que nós temos que aprender para conseguir ir para a mente superior. Então, se a gente pegar esse ensinamento do Espírito, que obter é nada, e dar é nada, né? Porque tudo que você dá é nada, e dar é tudo, nesse sentido, agora bem compreendido, né? E dar e receber é a mesma coisa, assim como ter e ser é a mesma coisa, não é obter. Aí nós vamos prosperar em todos os níveis. Tudo vai começar a dar certo para a gente. Tudo que tu fizer vai dar certo e vai trazer prosperidade. Vocês conhecem a lenda do rei Midas? Que tudo que ele tocava se transformava em ouro? É baseado nessa ideia. A ideia é essa. Como ele diz, se aqui é o mundo se esse mundo é o mundo das ideias, e não é num lugar diferente que as ideias estão flutuando, é aqui mesmo. Por isso que nós conseguimos alcançá-las desse nível. Na verdade, a gente diz que é mais em cima, mais embaixo, mas não tem em cima e embaixo. Isso é só uma simbologia para facilitar a compreensão. Então é que mesmo, se aqui tudo funciona com ideias, e é com ideias que tudo funciona. Alguém tem uma ideia, desenvolve, outro olha aquilo, tem uma ideia a respeito daquilo, complementa, desenvolve, estende, vai aumentando. Tá? As ideias aumentam, tá? E tudo aumenta. Tá? Então isso tem que aumentar em todos os sentidos. Tá? Então tudo aquilo que você começar a tocar vai se transformar em ouro. Né? Quando você toca no dinheiro para fazer um pagamento, se você colocar alegria, aquilo é puro ouro. Aquilo vai se multiplicar. Tá? E é assim. A alegria é o símbolo da alegria de Deus, é a luz radiante, dourada, que é simbolizada no metal do ouro. Então, nesse sentido, nós vamos prosperar muito, em todos os níveis. Por quê? Porque quando você for comprar um livro e der com muita alegria, tá? Você vai ler aquele livro e vai compreender. A pessoa não se sente próspero. Na realidade, ele tem um recurso, mas não se
não se sente próspero e não se sente merecedor de comprar aquela almofada ali que é bordada e que é confortável para a casa dele, né? E eu acho que isso aí também é uma ideia que segura a prosperidade. Porque ela tem o dinheiro, mas ela tem um medo. Tem medo de perder o emprego, tem medo de ficar com pouco dinheiro. Ela precisa ter aquele dinheiro ali e um apego, né? Também grande, né? Que as pessoas às vezes têm, né? Você falou a palavra-chave, a pessoa tem dinheiro, mas tem medo. Tem medo. E o que falou antes ali não se a sente respeito do medo? próspero, né? E nem Se merecedor daquele objeto, né? Ou você tem medo, ou tem ali. Quando falou no medo ali, acho que foi nos primeiros parágrafos. Mas ali fala essa história do medo. Se tem medo. Não tem alegria. Então o que tu ficou? Ficou só com a matéria. Então a pessoa pode até ter dinheiro, mas o dinheiro está associado ao medo e não à alegria. E se ele der com medo, o que vai aumentar? Vai aumentar a insegurança dele. O porque medo. Ele vai contar, ele não vai contar que ele tem aquele conforto, e sim que ele tem menos dinheiro. Isso, e vai ficar com mais medo. É a mente, né? Em vez de ele ficar com mais almofada, ele vai ficar com mais medo. Ele vai ter almofada e mais medo. E às vezes ele tem o suficiente. Quanto mais ele sentir isso e disser isso, ele vai ser mais... Ele vai fortalecer em si mesmo a ideia de prosperidade nos outros, né? Ou se ele está com medo, que ele compra e paga com medo, que pode ficar com menos, ele se acredita que tem menos. Ele se acredita que tem menos. E aquele que menos tem, mas até o pouco que tem, ele será tirado. Girou bem em torno dessa ideia. Então, pode ser medo ou pode ser alegria. Se você colocar medo ao dar, você se acredita que tem menos. E aquele que menos tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Porque com medo, qualquer quantia é pouco. Porque a pessoa pode ter 1 milhão, mas se ela tem medo de ficar sem, aquele milhão é pouco. Não gira, né? É pouco para ele. Então, até o pouco que tem, lhe será tirado, porque é ele que dá valor à quantidade. Então, não, eu tenho 1 milhão, mas eu tenho muito pouco, eu não posso gastar, tá? Porque pode me fazer falta. Até o pouco que tem lhe será tirado. Tá? E aí não importa o numeral, né? Importa o quanto ele julga que é muito que é pouco. Ele tem o sentimento. Nesse nível. Porque tinha uma obra, e aí uma pessoa passou ali, que gostaria de ver obras, e perguntou, o que você está fazendo? Carrego pedra. Carrego pedra, não viu? Carregando isso, não sei o quê. E ali ele encontrou uma outra pessoa. O que você está trabalhando? Nós vamos construir uma catedral, vai ser alta, vai ter vitroso, vai ter uma coisa ali. Então ele se sentia importante naquilo ali, mesmo na obra que ele estava fazendo, né? Era o sentimento dele que era diferenciado. Ele estava fazendo com amor, né? Com uma coisa que não... mas isso é uma vez que até que o Jorge comentou, não importa qual a função, o que você está fazendo. Pode sim. ser um cara super importante ou a pessoa que está lá picando batata, a importância é a mesma em sentido do quanto que ela põe de amor e verdade naquilo que ela está fazendo. É isso, né? Quem tem medo acha que pode ficar com pouco se der alguma coisa, então se ele acha que pode ficar com pouco, ele acha pouco. E quem tem pouco, até o pouco que tem, ele será tirado. Aquele que dá com alegria, não tem medo. Então, se ele der com alegria, aquilo vai se multiplicar e o que ele tem vai aumentar. E a lei funciona assim. Então, nós vamos começar a dar tudo com alegria. O que nós entregamos como serviço ou mercadoria, ou o que nós entregamos em troca de serviço ou mercadoria. Sempre colocando amor e alegria. Você falou e voltou, né?
E, assim, um testemunho vivo na minha família foi o meu pai. Exatamente isso ele fez a vida inteira. As pessoas que estavam ao redor não entendiam, né? E obviamente, assim, tinha um julgamento e tal, mas ele era uma pessoa que ele não se preocupava se ele tinha ou não tinha, ele dava. E dava com alegria. E daí, na hora que chegava naquele ponto que falava, putz, não vou ter, vinha. Ou seja, vinha férias, vinha sei lá o que, vinha alguma coisa, sabe assim, do emprego dele, e ele resolvia aquela questão. E ele não tinha medo de dar. E a gente pouco sabia o que ele fazia. Depois que ele faleceu, a gente ouvia cada história. Um que ia lá e falava pra minha mãe, ai, aquele violão que ele me deu, o cavaquinho que ele me deu, o relógio que ele me deu, o sapato que ele me deu. Gente, meu Deus, ele dava as coisas. Foi uma coisa assim muito louca. E ele é uma pessoa extremamente alegre a vida inteira e ele realmente dava as coisas para minha mãe presentes, assim. E ele não se preocupava se ele tinha ou não tinha. Mas chegava uma hora que, óbvio, a coisa ia apertar e resolvia. Então eu via isso acontecer na minha casa e realmente isso é uma coisa que é mais pura verdade. Quem experimenta é que vai entender. Então, por isso que ele era alegre. É alegre a vida porque inteira. ele dava e dava com alegria. E não faltava. E obter não é o que importa. De entender isso, é só experimentando, né? Só vivenciando isso. E o mundo vai ficar assim, ele deu violão para ti. Mas deu o violão para ti e eu? Então está errado. Como é que ele podia sair dando as coisas assim, né? Então é assim mesmo, botou tudo fora, né? É o que eu costumo dizer, a pessoa botava fora tudo que ganhava, dava as coisas para os outros, ele é louco, isso não pode. Chamavam de louco mesmo. Para o mundo parece loucura. Pois é. Né? Que não dava valor para nada. Dava tudo, não dava valor para nada. E, no entanto, estava muito além de todos nós. Mas sempre tinha para dar. Exatamente. Da onde que tiravam para dar? Isso, bem isso, sempre tinha. Da onde que tiravam para dar mais? Né? E estava cheio de alegria. É assim. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.